Hi people! Meu nome é Ana Seba e hoje nós vamos reinaugurar este canal. Hoje eu vou gravar para vocês um pouquinho da minha história e por que eu comecei a falar na internet. Lá na minha adolescência, eu era esquerdista. Eu sei, meu passado me condena. Mas eu não era uma esquerdista petista, eu era uma social-democrata. A gente tem que entender, né, como a doutrinação escolar e como nós fomos educados, principalmente a minha geração, millennials, sobre como nós fomos moldados para ser esquerdistas. Eu sempre fui politicamente engajada, gostava muito de leitura e a partir disso eu fui cooptada, né, para um movimento de protagonismo juvenil, fazer parte de uma ONG de protagonismo juvenil. E já escrevia e já tinha opiniões bastante fortes. E já lia a Bravo, que inclusive o Olavo escrevia para Bravo, e na época eu li Olavo sem saber que Olavo era Olavo. Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, o meu professor de história viu que eu gostava de história, viu que eu gostava de ler e me deu 2 livros. E esses 2 livros mudaram a minha vida, que é o A Utopia, do Thomas More, e o Manifesto do Partido Comunista. Ao contrário do que ele pensava, esses livros não me tornaram uma militante, mas me fizeram pensar que aquilo estava errado, que não era aquilo que eu acreditava. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas. E, coincidentemente, aos 17 anos eu entrei numa federal e numa federal de artes, né? Eu fiz moda na Universidade Federal de Goiás, pensa uma faculdade federal e de artes, como que era o prédio, né, de onde eu estudava. Só que eu engravidei da minha filha, da Maria Luísa, e tive ela aos 18 anos. E não tem nada que seja mais um tapa na cara de realidade na mulher do que a maternidade. Muita gente me pergunta se eu tinha embates na universidade e eu falo que não, porque eu só queria terminar a minha faculdade. Eu engravidei do Henrique no último ano da faculdade, então eu passei ali metade da faculdade ou cuidando de um neném ou grávida. Então eu estava preocupada em cuidar da minha família, em cuidar dos meus filhos, não exatamente no que estava acontecendo dentro da universidade. Eu não militava dentro da universidade e também não criava problema com nenhum dos meus professores, apesar de saber que a maioria deles era, assim, esquerdista, se não a sua totalidade. Eu fui educada numa família matriarcal. E isso é um grande problema, né? Todos nós temos uma sementinha feminista dentro de nós, e em mim não era uma sementinha, era uma árvore frondosa, né? Acabei abraçando essa ideia feminista a partir de uma família de mulheres muito empoderadas, muito masculinas, e não que elas tenham escolhido serem assim. Acho que as intempéries da vida fizeram com que elas fossem assim. E também como todas nós, de alguma forma, fomos cooptadas pelo feminismo, sem nem mesmo sabermos que éramos feministas. O meu interesse em feminismo, em especial, que hoje, né, o antifeminismo, na verdade, acabou sendo o meu mote e que acaba sendo um assunto que eu falo muito, principalmente porque eu acredito que o movimento coletivista feminista é o que abre a porta para todos os outros movimentos coletivistas. Ele é o pior movimento coletivista que nós podemos ter, porque é a partir da destruição da família e da unidade familiar que todos os outros movimentos coletivistas crescem e cooptam adolescentes e até mesmo adultos ou adolescentes, né? Eu gosto de chamar de adolescentes aquele adulto que nunca virou adulto realmente, tá? Só tem idade, mas continua se comportando e pensando como um adolescente. E quando eu me divorciei, há 8 anos atrás, eu fiquei pensando como que eu falhei na missão mais importante da minha vida, que eu sempre acreditei que a missão mais importante da minha vida era ter uma família e ter filhos. Eu tive filhos, mas eu me divorciei. E eu fui estudar por que eu não consegui manter a minha família. Foi quando eu li o livro da Ana Campagnolo, depois eu li vários livros, tanto nacionais quanto internacionais, de críticas ao feminismo, assim como li as maiores teóricas feministas do mundo todo. Tá? Li Alexandra Kollontai, li Simone de Beauvoir, Beth Friedman, li Firestone e várias outras. Foi a partir daí que
eu abracei a causa antifeminista e comecei a falar sempre do feminismo. Durante a pandemia, eu fiquei presa dentro de casa como todo mundo, fiz diversos cursos, aumentei muito as minhas leituras, óbvio, tinha muito mais tempo, e comecei a falar na internet. E foi assim que eu vim parar aqui nesse manicômio que hoje nós chamamos de redes sociais. E também durante a pandemia, quando eu fiz esses diversos cursos, eu conheci diversas pessoas do Brasil, fora do Brasil. E cada um desses cursos que eu participava e dos grupos, né, de troca de ideias, eu acabava falando de outros livros que eu li, acabava indicando outros livros, acabava explicando para muitas pessoas outros pontos de vista. E aí foi quando alguém sugeriu que nós fizéssemos um clube do livro, e foi assim que nasceu o Clube do Livro Ana Seba. Nós tivemos 7 edições do Clube do Livro e esse ano eu decidi que a gente ia expandir e hoje a gente vai fundar a Academia Ana Seba com trilhas de formação, diferentes formações com diferentes temas para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente trocar ideia, para a gente ler diferentes livros de diferentes autores, nem sempre de autores que nós concordamos, né? Porque é importante a gente entender diferentes pontos de vista. Se eu não tivesse essa abertura para ler coisas diferentes, hoje eu ainda estaria fechada na bolha da esquerda e lendo única e exclusivamente autores de esquerda. Foi a minha curiosidade, foi a minha busca pelo diferente, por ideias diferentes, por ideias que eu não concordasse, que abriu os meus olhos para diferentes caminhos e fez a minha cabeça mudar, fez as minhas ideias mudarem, né? Só não muda de ideia quem não tem ideia nenhuma. As trilhas de conhecimento que nós vamos desenvolver em 2025 vão ser feminismo, óbvio, né? Eu vou falar sempre de feminismo, vocês vão estar me vendo sempre falando de feminismo e do quão nocivo ele é. Vamos falar de conservadorismo, vamos falar de comunismo, tanto mundial como no Brasil, o desenvolvimento dessas ideias no Brasil. Afinal, ideias têm consequências e nós estamos onde nós estamos por ideias errôneas que nós carregamos, determinados sensos comuns que estão pregados aí na nossa mente, assim como verdades que não são tão verdades a partir do momento que nós paramos para analisá-las, para entendê-las, ideias que nós temos que nós não sabemos de onde essas ideias vieram. Basicamente a ideia, né, de guerra cultural, que hoje a gente já tem conhecimento a partir das redes sociais, mas que há bem pouco tempo atrás nós éramos manipulados sem notarmos do que estava acontecendo. E hoje a gente não consegue observar da forma como nós somos bombardeados diariamente com ideias com as quais nós não coadunamos, com ideias das quais não são lógicas nem são naturais para nós. Hoje tem um avanço gigantesco da esquerda mundo afora. Óbvio que eu ainda acredito na teoria das cordas, né, na questão de ter puxado tanto para a esquerda que a direita renasceu, assim como o movimento woke cooperou gigantemente para a direita. Apesar da gente criticar todos os dias o movimento woke, foi essa loucura do movimento woke, essa vontade de negar a realidade a todo custo, que fez com que as pessoas acordassem do transe esquerdista, da hegemonia esquerdista, que estava dominando não só o pensamento no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Então, o que esperar deste canal? Primeiro, eu espero que você se divirta. Mas lembrando que isso aqui é uma monarquia absolutista, tá? E eu sou a monarca. Aqui não é uma democracia, aqui é o meu espaço que eu estou convidando você a entrar. Você não entra na casa das pessoas sendo mal educado, ou destratando, ou xingando as pessoas, correto? Pelo menos se você tiver o mínimo de educação. Então é o que eu espero de você aqui, ok? Vamos ter muitas resenhas de livros importantes, que eu quero que vocês tenham a curiosidade de ler assim como eu li. Vamos falar sobre política, às vezes sobre a politicagem que nós temos no dia a dia do Brasil, mas eu vou evitar esse tema, tá? Pra gente não discutir tanto. Vamos falar sobre ideologias, sobre feminismo, porque, óbvio, vou falar muito mal de feminista por aqui. E espero que vocês acompanhem. Acho que vocês vão gostar de tudo que a gente está preparando para vocês.